Vai começar agora a Love Treta Podcast com Dinho Ouro Preto. Não vou nem apresentar o Dinho pra você, né? Você sabe que o Dinho é o vocalista do Capital, um cara que é o frontman de uma das bandas mais incríveis do rock and roll brasileiro, que tá na cena aí há mais de 40 anos. Bicho, é demais. E o papo foi muito foda. Eu tô até engasgando aqui, porque ainda tô embasbacado. Acabei de gravar. Vocês estão ouvindo a voz dele aqui no fundo, ele tá conversando com todo mundo aqui. É gente como a gente, simples pra caramba, muito gente fina. E trocou ideia sobre tudo, que fala da carreira, discos que ele gosta, que ele não gosta, como fazer música nesses tempos de streaming, referências de bandas novas, encontro com o Renato, última vez que teve com o Renato Russo, o acidente que ele viveu também, paternidade, e depois tem um corte exclusivo sobre viagens e ele fala sobre a Sicília, não uma mulher, a Sicília na Itália, é da hora. Hoje eu vou até fazer uma voz um pouco mais legal, porque eu tô com um cara de música. E é um cara que eu admiro, porque é bom cantor, é um cara foda, que tá na vida da canção brasileira, do rock and roll há quase 50 anos. Exagerei, aumentei um pouquinho mais, tá? Não. Tá? Ano que vem a gente faz 40 anos. Olha aí, 40 pra 50, 10, acabou, entendeu? E, Pô, mas 40 anos já é inacreditável. Fala aí, meu. ele é inacreditável, Inacreditável. é incrível. E quando você tá com o Dinho Ouro Preto como convidado do seu podcast, você tem que levar o nível. Porque é o Dinho vem pela Perfex da Ana Paula Schembach, que vai trazer a Isa e outros artistas tops, já comprometi aqui. Então, assim, tudo tá ligado, assim, é um cara que a gente respeita, com um assessor que a gente respeita, com uma banda que a gente gosta. Então, Love Treta tá começando em grande estilo com esse cara foda, Dinho Ouro Pô, Preto. obrigado pela generosidade. Dinho, eu vou fazer um merchan rápido desse avô de Minas aqui, e que é só pra Manda contar. bala. Eles estão viajando com a gente pra todo canto aqui. Ainda não me deram nada. Só quero dizer isso aqui. É patrocinador, mas não me deu nada ainda de viagem. Mas eu o que quero que viajar com eles. é? É um... Voo é de um app, é isso? É um lugar onde você pode comprar milhas, você pega milhas e viaja pelo Brasil inteiro, e eles estão anunciando aqui, mas ainda não me deram uma viagem. Olha, cara, é animal, Então- porque é das coisas que eu mais gosto de fazer, eu não sei do que se trata, mas viajar é uma das coisas que eu mais viagem. gosto de fazer na minha vida. Meu. E diz que eles viajam com Deus do mundo. O apresentador Meu, aqui sabe do pra Love onde eu Treta vou nada. no final do Onde? ano? Quer dizer, se o Covid permitir. Tá. Eu vou pro Cairo. Cairo? Pro Egito? Descendo o Rio Nilo. E eu soube que Voo de Milhas acaba de oferecer pra você milhas gratuitas pra você ir pro Cairo. Você vira Voo de Milhas. Toma essa, é o Dinho. Que do caralho, se você vai com Voo de Milhas, fica mais barato ainda. Minha sogra vai fazer 80 anos e vai levar a família inteira pro Egito. Você vai com a sua sogra de 80 anos Minha pro Museu do sogra- Cairo? Pro Museu do Egito? Cairo, vou conhecer o Museu do Cairo Sabe novo, né, que dá acabou pra de fazer inaugurar. piada em cima disso aí. Já Pois vai é. levar a sogra. Vão meus filhos, vai É. minha mulher, vão meu cunhado, com os filhos, vai a família inteira. É ela que tá oferecendo essa viagem pra vocês? Parte. Cara, que sogra legal. Dá pra entrar na família ainda, meu? Que a família é da hora. Porra. Legal, Ó, né? Esse cara aqui, depois eu vou contar histórias exclusivas de viagem num corte exclusivo de Voo de Milhas. Daqui a pouquinho você confere, mas vai lá no Voo de Milhas que é legal pra caramba, apesar deles nunca terem me dado uma viagem ainda. Não custa nada, Galápagos, por que não? Dinho, que foda Pô. você tá aqui. Cara, eu não te vejo desde que eu gravei Sequeteste com você. Aquilo já faz um bom tempo, Já né? faz o acho quê? que Uns faz 5 anos? Nada, faz Mais? 10 anos. Caraca, não pode ser. Então, isso que eu tô falando, quando eu falo da idade do capital, por isso que eu me estarreço, cara. Porque a gente fala, porra, 40 anos, 50 anos é a mesma coisa. A gente veio, aliás, quando nós viemos pra cá, nos mudamos pra São Paulo, nos mudamos pra São Paulo quando eu tinha 20 anos. Eu tenho 57, faz 27 anos atrás. Eu aluguei uma casa aqui do lado de onde a gente tá gravando agora. A gente gravou, eu tenho uma ruinha que sai de frente da Assembleia ali, chama Rua Japurá. Uma rua de casas geminadas. E a gente tava no quê? Deve ser 1 quilômetro daqui. Caramba. O Fê, o batera do Capital, morava num apartamento aqui na Santo Antônio, daqui do lado também, na esquina quase daqui. E os ensaios do Capital eram aqui do lado. Isso foi há 37 anos É atrás. muito louco, cara. É muito louco. Muito perto daqui. Aham, E a nossa vida inteira do Capital, no começo, era no centro de São Paulo. Eu raramente passava da Paulista pra lá. Aham. Tudo era por aqui. Os restaurantes, os cinemas, as noitadas, os lugares onde nós tocávamos. O Rose Beaumont era do lado de lá. Mas Madame Satã era do lado de cá. Na Palma era do lado de cá. Alguns lugares na Augusta também eram do lado de cá. Então toda a movimentação do rock and roll Aham. era por aqui. É no interessante centro. isso, porque por uma questão até de facilidade, as pessoas tendem a pensar que toda a tua história tá mais ligada a Brasília
né? Por conta do aborto elétrico, do começo, dos primórdios, do que é São Paulo, né? Mas vocês tiveram um papel fundamental na história da noite e do rock and roll de São Paulo também. Sim, ali, quando as pessoas me perguntam de onde nós somos, eu tenho dificuldade de responder. Porque eu também não sou brasileiro, eu sou curitibano. Eu nasci em Curitiba, fui parar em Brasília pela primeira vez aos 10 anos. E fiquei indo e vindo. Numa dessas indas e vindas, na primeira inda e vinda, eu conheço o Ebert e os Paralamas. Eu conheço esses caras quando eu tenho 12 anos, mais ou menos. Eu saio de Brasília, volto. Quando eu volto, eu conheço a Turma da Colina, que é a turma do aborto elétrico. E então, nessas indas e vindas, eu acabo conhecendo essas bandas que são fundamentais para a história do rock brasileiro, saca? Claro. Mas eu saio de lá muito cedo. Eu saio de lá aos 20 anos. Eu saio de lá, ao todo, somando essas indas e vindas, eu passo 8 anos em Brasília, ao todo. Louco. Sim. Eu moro aqui em São Paulo há 37 anos. Cara. Cara, eu me considero paulista. Bicho, mas é muito curioso falar com você, porque é estranho entrevistar alguém que é parte da tua memória emotiva, né? E você já tá nesse ponto da carreira que as pessoas devem te dar muito esses feedbacks. Se dão pra mim, de vez em quando, assim, você marcou minha adolescência porque você fazia o CQC, eu assistia, não sei o quê. Imagina você... É muito bizarro. Que marcou em âmbito nacional e marcou pela história do rock and roll, que é uma filosofia de vida, né, Volta velho? e meia eu ouço, porra, vem fazer uma foto comigo, aí o cara vem fazer uma foto comigo, minha mãe te adora. Aí eu falei, caralho, porra, vai ouvir nosso som, você vai gostar também, sabe? Mas, na real, você tá tocando há tantos anos e o que o Capital tentou fazer ao longo desse tempo todo foi sempre lançar material novo. A gente, aliás, deve lançar material novo ainda esse ano também, que foi composto e vai ser gravado nessas próximas semanas. Que louco. E eu acho que isso você acaba se dirigindo sempre a gente nova, você acaba sempre se revitalizando, se reinventando de algum modo. E eu acho que essa é uma parte, talvez, da explicação da longevidade. Eu tento entender também, eu não sei bem a que atribuir. Mas o fato é que, porra, ano que vem a gente vai fazer uma turnê de 40 anos. E a gente está começando a botar isso de pé, essa ideia de pé. E a gente está começando a ver, como você disse, que a reação das pessoas quando você fala dessa longevidade, dessa data, quantas pessoas se interessaram em se envolver nesse projeto. De produtoras, de editoras, de eventualmente fazer um livro, eventualmente fazer um documentário, eventualmente fazer alguma coisa para como fala, os canais Para os streamings. Pros streamings, alguma coisa assim. Então a gente está botando de pé um projeto que vai ter alguma visibilidade maior do que nossos projetos anteriores. Mas o que é maluco é porque quando você fala com o Dinho, acontece uma coisa muito similar com o que aconteceu comigo semana passada, conversando com o Paulo Ricardo aqui. O Paulo Ricardo veio e sentou aí também. São dois caras do rock and roll que me parecem atemporais, não só em termos de sonoridade, mas você tem muita dificuldade de envelhecer, cara. Aos olhos do público, assim. Eu acho você, eu juro por Deus, não é um elogio gratuito porque eu tô te bajulando, você tá aqui, não. Você e o Paulo Ricardo são dois caras que seguem com a voz legal, que estão ainda em boa performance, que têm vitalidade, mas vocês estão bem pro shape de vocês. Sim. Você tá com o quê? Paulo 50 Eu tô com 57. Paulo tá com 60. 58. Ele é um pouco mais velho que eu, né? Então, a gente envelhece, a gente envelhece gente da comédia, então, porra, só cheeseburger. Mas o rock and roll, acho que aí rock and roll faz bem pra alma. Acho que protela, assim, os efeitos. Ou talvez tenha sido os anos de excesso que, de algum jeito, né, não? Deram... Ó, talvez os anos e anos de álcool e... Bicho, mas você não envelhece, se bem que, cara, por outro lado, a minha vida mudou... Porra, diametralmente foi para outra direção nos últimos anos. Eu comecei a moderação, eu sou moderação em pessoa. Quem diria? Logo eu, sabe? E eu corro agora, tento correr diariamente, frequento academia, parei de beber. Assim, eu acho que eu era mais divertido antes, mas eu acho que eu tô muito mais saudável agora. E eu acho que talvez isso contribua. Mas eu me pondo no seu lugar, cara, que você é um cara ao concurso, né, do rock and roll. E como tá sempre presente na vida do entretenimento brasileiro, desde que você começou, você nunca parou, né? A impressão que dá é que deve ser um saco você, toda vez que vai dar entrevista, ter que justificar como é que você mantém a sua forma, que deve ser um pedágio que você tem que pagar a entrevista. Não é, cara, porque na real, não acho que seja, porque na verdade, acho que o menos se espera de um roqueiro é falar de saúde.
Na verdade, as pessoas talvez esperem as histórias das aventuras da estrada e a acabação e coisas assim, sabe? Na verdade, dicas de saúde, porra. Pare de fumar, sabe? Modere na bebida, cara. Vá praticar esporte, andar de skate, andar de bike, correr pelo parque. São prazeres, porra, que faziam parte da minha vida quando eu era moleque. Essas coisas todas. Bike, skate, bola, corrida. Eu cresci em Brasília quando eu era adolescente, quando eu fui para lá aos 10 anos e mais tarde. Isso era uma coisa central na nossa vida. Não sei se... Como é que é crescer aqui em São Paulo? Aí que tá a infância. Difícil. Eu tive o privilégio de crescer numa vila, né? Então eu me diverti muito. Morava aqui perto de uma vila que andava de bicicleta. Mas é uma exceção, né? Pois é. Eu imagino pra molecada aqui na cidade grande deve ser muito mais complicado. E a gente, cara, em Brasília, embora fosse a capital do Brasil, ainda era uma cidade inacabada. Então você tinha um pedaço da cidade que você tinha um cerrado ali, virgem, como ele era, sacou? Tinham cachoeiras a 10 minutos de carro. E a nossa vida era isso, frequentar cachoeiras, dar a volta do lago de bicicleta. Ou seja, era uma coisa muito mais saudável do que a molecada hoje. Meu filho passa o dia inteiro no computador. É foda. É raro ter esse contato com... Não, o mundo mudou muito e aí eu me pergunto, uma banda longeva como Capital, que não para de produzir desde então, vocês passaram por 1000 fases da distribuição de música, né? Da fita cassete, passando pelo vinil que já era consolidado, o advento do compact disc. E hoje vocês trabalham com streaming. E ainda teve download antes disso. Teve download, né? E depois streaming. Streaming foi a última coisa. E tem o streaming, e não é só o modo como a música é produzida, mas também o comportamento do ouvinte em relação à música. As músicas agora têm que ser mais curtas, não pode ter tanta sessão instrumental, tem que dizer que veio logo. A retenção do ouvinte numa plataforma é de cerca de até 40 segundos. Sim. Né? Então, assim, tem essas ditaduras para fazer música hoje. E vocês vieram lá atrás fazendo música de um outro modo. Como é que vocês conseguem manter o frescor de fazer rock and roll nesse sistema de streaming e com essa capacidade de retenção tão pequena do ouvinte hoje? Olha, você botou o dedo na ferida, assim, você foi... É meu papel. Você foi direto ao ponto, porque eu fico me perguntando com frequência como a tecnologia... Como se referia a essa tecnologia? Como a plataforma. Como a diferença do uso das plataformas vai mudar o conteúdo, a música. Porque eu tive uma impressão, por exemplo, que quando surge o CD, no começo dos anos 90, ou se populariza no começo dos anos 90, muda a quantidade de músicas que as bandas, por exemplo, os artistas punham. Você tinha uma capacidade muito maior para botar no CD e as pessoas começaram a usar aquele espaço. Então você começou a ter discos muito, muito longos, com quase 20 canções às vezes, sabe? E, na verdade, o formato anterior, o vinil, você tinha, com uma boa qualidade, 18 minutos de cada lado. Então você ficava circunscrito àquele espaço. Você tinha que fazer... se as músicas fossem curtas, você conseguia colocar 4 músicas de cada lado, 4 músicas do outro, e assim, as grandes obras do rock clássico, por exemplo, sei lá, dos anos 70, Led Zeppelin ou Pink Floyd, essas coisas todas, tinham que caber dentro desse exíguo formato. As músicas eram compostas levando em consideração isso, sabe? Do mesmo modo que o que era feito no começo dos anos 60, quando era planejado para ser compacto, os primeiros lançamentos dos Stones e dos Beatles, e Chuck Berry, e Little Richard, e todos esses caras eram compactos que eles pensavam, em músicas curtas, diretas ao ponto também. E eles iam acumulando esses compactos que, num primeiro momento, eram eventualmente compilados, um pouco mais tarde, num álbum. E esse álbum viria a ser lançado. Se eu não me engano, Satisfaction, por exemplo, não está em álbum nenhum. Acho que Satisfaction é um single. E várias músicas dos Beatles também, do começo. I Wanna Hold Your Hand, eu acho, talvez. Várias dessas primeiras coisas dos Beatles é tudo compacto. A forma como essas músicas eram boladas, eu acho que é ligado ao fato de ser um compacto. Mais tarde, nos anos 70... o LP também determina o formato da música. O CD, por sua vez, também. O que você mencionou agora, a diminuição da atenção que as pessoas têm, vai acabar mudando
a música, como as pessoas compõem música. Claro. Eu tenho dificuldade, porque as pessoas me dizem, Dinho, você precisa ir direto ao ponto. Você precisa começar a música, não tem muita introdução, e começar a cantar logo e ir logo pro refrão, sacou? Assim, com a música com 45 segundos já tem que estar no refrão. Cara, eu tenho maior dificuldade. Eu imagino que deve ser muito difícil para vocês. Mas aí eles aparecem com gráficos e números e falam, olha só, a garotada ouve a música, isso que você acabou de dizer também. A garotada ouve a música durante 45 segundos e pulou para a música seguinte. Sim. Meus sobrinhos não ouvem uma faixa completa, uma. Inclusive as músicas que eles gostam. Inclusive as que eles gostam. Não é porque, não, que saco essa música, pem, vou ficar pulando. Não, são as músicas que eles gostam. Claro. Minha filha faz isso. Minha filha tem 24 anos. Uhum. E é um saco. Ela põe uma música, começa a ouvir, pô, que legal, né? Vou ouvindo. Aí você tá no meio da música, ela vai e muda. Sim. O negócio, porra, não, peraí. É assim. Mas é por isso, inclusive, que o WhatsApp agora tem um botãozinho pra acelerar até 2 vezes a velocidade, porque ninguém tem saco pra nada, né? Pois é. Que louco. Então, eu acho que isso é um efeito colateral do excesso de informação, talvez. Sabe? Da cacofonia da internet. Sabe? Você é soterrado sobre uma avalanche de informação e você é obrigado a... Você tem, talvez, dificuldade de se concentrar. Claro. Sobretudo, né? Você tem nesse barulho todo, nesse ruído, nesse excesso, nessa cacofonia que é ensurdecedora com frequência, você acaba tendo atenção diminuta, sabe? Restrita a alguns poucos segundos, uma miríade de confusão. Imagino que possa ser uma frustração para você como um realizador de conteúdo, né? Porque deve ter um momento que você fala, pô, eu quero fazer o disco que eu tenho vontade a despeito dessas ditaduras de formato, duração, Eu estava no estúdio etc. ontem. E eu estava ouvindo no carro, indo pro estúdio, uma música um disco do Noel Gallagher, que é de agora, de 2015 o disco, sabe? E ele tem... E eu corro ouvindo som. É uma coisa que me distrai, sacou? É uma coisa que eu consigo ouvir, prestar atenção na música e esqueço onde eu tô. É um exercício legal pra caraca. E eu percebo que você acaba tendo, dependendo do ritmo no qual você corre, algumas músicas duram 1 quilômetro inteiro. Que você se você correr a 10 km por hora... Pô, tá correndo bem. Eu vou no 6, eu faço jogging. É diferente. E eu ouço Maísa na academia, juro por Deus. É mesmo? Sim, amor. Não, eu gosto de coisas mais nervosas. Se bem que no Gallagher não é. Tá. Mas pra correr, o Chili Peppers é legal. Audioslave é legal. Umas coisas um pouco mais, com uma pegada mais nervosa, eu gosto mais. Mas o Noel Gallagher tem músicas mais longas. Então você percebe que às vezes eu tô correndo e durou uma música inteira. Quando eu olho... E você ouviu a música do começo ao fim, refrão, solo, não sei o quê. Porra, rendeu 1 quilômetro inteiro. Que demais. Então, gozado, eu criei até uma relação entre músicas mais extensas e extensão percorrida, sabe? Então, quanto mais longa a canção, melhor. Mas isso aí deu uma viajada. O Noel Gallagher tem músicas longas e lindas. Pink Floyd também tem músicas longas e lindas. Eu não consigo imaginar como aquelas músicas poderiam ter sido comprimidas em algo menor, sabe? Teria perdido todo o sentido, sabe? Você entra numa espécie de um mantra e você consegue ser carregado, abstrair, ser levado para um outro lugar, sabe? Você é capturado, como se fosse a sua imaginação, como se ela fosse capturada, sequestrado por alguns minutos, sabe? E é o inverso desse estado de espírito, né? Esse imediatismo que se espera hoje. Então, eu ouvindo no carro, ouvindo o Noel Gallagher, indo para o estúdio, eu fiquei pensando, pô, é isso que eu quero. Como se fosse aqueles climas que você constrói. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é aquela introdução do Pink Floyd, do Wish You Were Here, que fica um tempão. Leva muito tempo entrando a guitarra, David Gilmour tocando. Pô, aquilo é música sem pressa. Né? Música sem pressa. E hoje em dia é foda, né? Eu acabei de sair de um processo de fazer um disco com Pedro Mariano, músicas minhas de MPB. E é um disco meu, que eu tô financiando. Meu dinheiro, ninguém botou, não fiz crowdfunding, nada. Fiz o meu dinheiro.
E o Pedro falava assim, isso aqui vai ficar longo, você vai repetir 5 vezes esse refrão? Eu falei, eu vou repetir 5 vezes, porque é a música que eu quero fazer. E eu sei que não vai ser popular, eu sei que não vão ouvir, ainda mais eu que sou comediante, conhecido como comediante, que vou fazer música também. Mas às vezes eu acho que a gente tem que insistir. E eu te pergunto... Mas então, o que eu tava pensando... Desculpa te interromper. Imagina. O que eu tava pensando, eventualmente, você faz a música do jeito que você... Talvez um acordo que poderia se chegar assim... Olha, eu crio minha música do jeito que acho mais adequado. Sabe? A minha expressão artística. Eu, como artista, prefiro assim. Eventualmente, se você quiser divulgar, levar para as plataformas, faça um remix. Sim. Diminua, faça uma versão para as plataformas de streaming, para rádio, que seja. Você faz uma versão reduzida, justamente dentro desses parâmetros. Claro. Mas que as pessoas possam ouvir qual era a intenção inicial. Qual é a ideia que você tinha, né? É uma solução. Mas te acompanhando, eu posso estar errado no que eu vou te falar, mas a sensação que eu tenho é que você não fica cedendo muito a essas pressões e você me parece um cara feliz, tanto você quanto o Capital. Sim. Talvez pela zona de conforto que vocês honradamente conquistaram por toda essa trajetória de 40 e tantos anos já fazendo som, né, no Brasil. Eu acho que você cria o mais difícil para uma banda, para um artista, de um modo geral, eu acredito que é a criação ou o desenvolvimento de uma identidade, claro, de uma personalidade, que te distingue no meio da multidão. Sim. Sabe? Algo que algo que te caracterize. Sabe? E eu acho que o Capital encontrou. Legal. Essa identidade, sabe? A nossa própria identidade. São mais... É muito tempo já, né? É muito tempo. Mas olha só, se você ouvir, por exemplo, Rolling Stones. Se você ouvir o Rolling Stones, não precisa o Mick Jagger abrir a boca para você saber quem é. Claro. Sabe, se eles lançassem uma música nova amanhã, era só tu começar a tocar que você ia falar, puta, Stones. E para todas as outras grandes bandas também, vai. Pra Chili Peppers também, Oasis também. Começou a tocar, você fala, você sabe o que é. Sim. É justamente essa personalidade a qual eu me refiro, sabe? E o Capital encontrou, eu acho, a sua identidade. Você não quer dizer que você esteja preso numa camisa de força. Eu acho que você pode se permitir procurar produtores diferentes, você pode procurar parceiros novos, você pode procurar sonoridades novas, combinações novas, mas a alma está presente. Claro. Ali, sempre. Então, eu acho que, embora você tenha alguma maleabilidade, você tenha alguma flexibilidade, eu acho que é legal você se manter fiel à sua persona, claro. ao personagem que você criou. Mas ainda que vocês não tivessem encontrado essa sonoridade com o passar dos anos, coisa que não aconteceu, vocês encontraram, são fiéis a Desenvolvemos. ela, né? Desenvolveram e tudo mais. Vocês hoje desfrutam de uma liberdade que o público dá para quem está consolidado, assim, né? A impressão que eu tenho de fora é que qualquer que seja a vibe que vocês queiram aventurar agora, vocês têm licença poética para isso. Sim. É o Capital. Sim. É o Capital. E é gozado, então porque no começo, quando começa essa história do desenvolvimento da personalidade, as pessoas no começo falavam, porra, mas esses caras estão se repetindo. De novo. Porra, mas de novo, essas músicas eu já ouvi algo parecido assim. Aí quando você vai juntando anos e anos fazendo isso, o cara fala, essa é a cara do Capital. Essa é justamente a personalidade a qual eu me referi. Sabe? Porque isso acontece meio com todo mundo, com o Cure, lá no começo, nos anos 80. Falava, pô, de novo, mais um disco igual, os caras falam toda vez a mesma coisa. E depois de anos e anos, o cara fazendo justamente a tal repetição, eventualmente é assimilado como a criação de um estilo. Sim. Talvez, né? Agora, imagino que tem gente assistindo esse papo com a gente, falando, pô, eu quero chegar nessa fase que o Capital chegou, de poder dizer o que eu quero, independente da moda vigente, do sistema vigente, desfrutando da reputação de ser uma banda consolidada que tem anos de estrada. Só que o case que vocês viveram é quase impossível para uma banda hoje, né? Porque, assim, as bandas duram muito pouco tempo, porque elas têm que sambar... Não literalmente, mas elas têm que dançar conforme a música, e isso é ditado pela indústria, é ditado pelos streamings, é ditado pelo comportamento do público, que está mais ou menos superficial, pelo tanto que os governos apoiam cultura ou não apoiam, pela injeção de ânimo que ele tem das plataformas, etc, etc. É quase impossível para uma banda que começa agora poder chegar daqui a 40 anos e desfrutar desse know-how
que vocês têm, né, cara? Porque o mundo Não mudou sei, muito. não sei. Eu acho que talvez as carreiras longevas estão já aí. Aí é que tá quem vai ser. Mas, por exemplo, tem alguns artistas que me chamam a atenção, que já têm, que são jovens e, no entanto, já tem bastante coisa produzida. Uma delas é uma banda de Brasília também, chamada Scalene. E eles também não se rendem às determinações do mercado. Eles fazem discos completamente... Eu tenho até dificuldade de encontrar o adjetivo adequado, sabe? Livres. Livres. Sabe? São discos passionais, né? Eles Sim. o que eles querem Eu não consigo ver a rendição a nenhuma ordem ali, sabe? Eu acredito que, embora sim, eu reconheça a dificuldade a qual você se referiu, é muito difícil, mas eventualmente, talvez lá atrás, quando nós começamos, talvez alguém pudesse dizer a mesma coisa, né? Claro. Lá de trás também. Claro. Também era igualmente difícil, improvável também. Afinal de contas, não havia uma cena de rock aqui, eram raros os shows, não tinha onde tocar. Claro. E isso foi tudo criado, mal ou bem criado. Não que nós criamos rock brasileiro, é muito anterior a nós, mas nós botamos de pé uma infraestrutura que até então não existia. Sim. E que acabou viabilizando a trilha sonora da nossa geração e da geração seguinte também. Claro. Mas eu acho que há de existir talento aí fora. Existe talento aí fora. Não estou especulando. Existe, eu sei que existe, porque eu já vi bandas novas, já ouvi coisas muito boas e várias coisas me saltam aos ouvidos como surpreendentes, sabe? Demais. Mas sim, eu concordo que é imprescindível uma determinação hercúlea, sabe? Você precisa ter olho na bola, foco e obstinação, sabe? Quando nós, como eu estava te dizendo, nós começamos muito perto daqui onde a gente está gravando aqui hoje. E nós alugamos uma casa no Ruela, aqui do lado, chamada Rua Japurá. E o Capital ensaiava no porão dessa casa. Eu morava em cima com minha namorada e o Capital ensaiava no porão. O porão, o pé direito, era tão baixo que não dava para ficar em pé. Caramba. Só num lugar, no centro do porão, dava para ficar em pé. No resto, tinha que ficar todo mundo abaixado e tocando sentado. Podia ter surgido uma grande banda de bossa nova. Olha aí, porra. Caramba, mas, quase. Quem diria que eu estaria aqui 37 anos depois falando com você? Que louco. Da nossa história. Ao lado de onde tudo começou. Sim, cara. E quer dizer, tudo começou em Brasília, de onde nossa história começou em São Paulo. E ainda em atividade, né? E ainda em atividade. Você poderia estar falando sobre uma história que terminou, como tanta gente terminou histórias há tantos anos e vocês seguem, né? Sim, a gente vai lançar, como eu te disse, coisas esse ano ainda, coisas novas. A gente está gravando com o Dudu Marotti pela primeira vez. Que demais. O Capital nunca tinha gravado com ele, um produtor que fez Skank, fez Jota, fez Patufu. E é um cara que nunca, no entanto, tinha trabalhado conosco. A gente já tinha feito com todos os grandes produtores do Brasil, menos o Dudu. E agora esse projeto que vai sair nesses próximos meses é com ele. Então, pô, é legal a essa altura do campeonato, você ainda está encontrando desafios ou situações bastante estimulantes, como esse documentário, essa celebração que se anuncia, sabe? Demais. Agora, Dinho, você falou um pouco sobre fazer música nos tempos de hoje, que tudo mudou bastante em relação ao que você já conhecia de música há décadas atrás. Agora, como compositor, você se vê, às vezes, intimidado por essa ditadura de temas vigentes, politicamente corretos, sendo você um cara do rock and roll? Eu não sou do rock and roll, eu fico imaginando como é que um cara do rock and roll... Pra mim, você é rock and roll, você é mais do que rock and roll, você é um músico, você é um cantor, você é um cara de música. Eu tenho lá minhas dúvidas, às vezes eu acho que eu sou roqueiro. Mas você é rock and roll pra mim? Mas eu não sei se... Porque músico é uma coisa maior. Não, você... Quer dizer, sim, eu fui desenvolvendo um prazer mais universal e abrangente, que quando eu era adolescente eu não tinha. Eu era muito mais intolerante, e snob, e arrogante. E era só rock. Eu só me interessava por rock.
todos meus amigos, as pessoas com quem eu andava, e era mais ou menos quase um excludente. Se você não gostasse de rock, eu não tinha muito como a gente ser amigo quando eu era adolescente, era assim. E o rock entra na minha vida quando eu tenho 12 anos. Entra muito por intermédio do Bi e do Ebert. Eles eram um pouco mais velhos do que eu queria ser como eles, eu queria ouvir o que eles ouviam. E muda a minha vida. Eu começo a ouvir Hendrix, começo a ouvir Deep Purple, Led Zeppelin, e minha vida mudou quando eu tinha uns 11, 12 anos. E eu, a partir dali, eu sou bastante... Me tornei um adolescente bastante aborrecente. Imagino. E eu fui me envolvendo cada vez mais com música, e com a passagem dos anos, das décadas, eu comecei a aprender mais sobre música, sobre como tocar, como compor, comecei a me interessar por outros estilos. Na medida que o tempo foi passando, meus horizontes foram se expandindo. E... Qual era a pergunta mesmo? Não, porque Como é que a gente começou a falar? Eu te fiz... Tudo isso começou porque eu te fiz um elogio dizendo que, apesar de você ser, pra mim, uma referência do rock and roll, eu te acho músico, eu te acho um cara de música. É isso que eu queria falar. Como Hoje. Um todo, né? Mas eu fico pensando assim, será que no meio do rock and roll... Não, você tinha falado lembrei. Você tinha falado dos temas vigentes, Temas vigentes. Então, sim. Porque imagina, né? A minha resposta eu ia dar uma volta inteira pra dizer sim. Porque no meu pra meio... ser bem conciso. É só pra te ilustrar qual é a dificuldade. No meio da comédia, hoje, a gente tem 2 times, assim. A galera que toca o foda-se, falou, eu vou fazer piada incorreta, assim. Dane-se que a sociedade está moralista, que tem mimimi, que tem patrulhamento ideológico, eu vou fazer por aqui. E tem os outros que tentam se adaptar e vão apanhando, vão sofrendo, vendo como é que eles sobrevivem no meio dessa loucura. Como que é ser um cara do rock and roll, no momento que tem tanto patrulhamento ideológico, você se vê escravo, puta, isso aqui não vai pegar... Eu me vejo. Sério, cara? Eu me pego, assim. Que da hora. Que legal você admitir isso. Eu me pego, assim, acho que... Eu tento me policiar, eu sou politicamente correto. Não tem nada que eu me lembre de letras do Capital, assim, fala, puta, esse aqui não pode mais cantar, esse aqui o cara tá fudido, né? Não, eu acredito nisso, em você... Eu me considero de centro-esquerda e eu coloco, mas eu não sou alinhado a nenhum partido. Eu gosto de me perceber como independente. E tem uma frase do Renato que eu acho lapidar. Ele diz, em alguma letra que eu nunca consigo lembrar qual é, que ele fala, pro seu governo, meu estado é independente. Você dirigindo uma pessoa, né, falando isso, né? E eu acho isso. Eu também me considero uma pessoa independente. Eu gostaria de me sentir livre para criticar, eventualmente até quem eu vier a eleger. Eu não tenho nenhum compromisso de lealdade, sabe? Muito pelo contrário. Se eu achar que o cara pisou na bola, eu vou apontar também. Sem tendo votado nele ou não. Agora, eu busco inspiração, sim, nas ruas também, no que está acontecendo, no que a gente tem vivido. E volta e meia sempre... O Capital não é uma banda monotemática, não é o único assunto, uma politização. Não quero que o Capital vire panfletário ou braço... cultural de um determinado partido. É um dos aspectos que fazem parte da vida cotidiana brasileira e ela também está presente na nossa música, mas não nem de perto unicamente. Claro. Mas ao longo desses anos todos, ela está sempre presente. Mas você acha que o rock and roll hoje tem esse problema de, puta, não vamos falar disso, aqui pode ser que achem a gente machista, aqui pode ser que achem que a gente está fazendo apologia a isso ou aquilo. Porque houve uma época que o rock and roll no mundo era muito porrada, assim, né? Se eu pegar essa mina, vou arregaçar. Você tinha umas coisas meio satânicas do Iron Maiden cantando uma coisa, umas devoções, as caveiras, não sei o quê. Ao mesmo tempo, no Brasil, tinha umas bandas que é isso aí, eu vou pra noite, eu pego mesmo, eu vou beber, essa menina que não me deu. Tinha e não pode ter, né? A CDC, acho que a discografia inteira do ACDC é isso. E o ACDC é ótimo. Sabe, você ouve e fala, uau, que legal, né? O Sabá, que é demoníaco, né? Demoníaco, sabe? Pra caralho. Mas são duas bandas ótimas. O problema é se você pegar as letras do
a CDC e tentar traduzir pro português, Ficam muito ruins. fica ruim pra caralho. Como as do Iron. Outro dia eu fiquei traduzindo as músicas do Iron Maiden. Todas as músicas do Iron Maiden tem essa coisa, assim, cuidado com a caveira, o esqueleto vem aí, ele vai pegar você. Fala, caralho, vocês já ouviram o Iron Maiden traduzido? Não dá. Mas de repente, aí é que tá, eu acredito que talvez seja a escolha das palavras. Porque eu acho que talvez, no caso do AC/DC também, é a escolha das palavras. Você tem que achar alguém que descubra um jeito de escrever sobre sexo, por exemplo, do AC/DC. De alguém que escreva, pode escrever assim. E eu me pergunto se seria possível em inglês escrever daquele jeito hoje, ou se não pegaria mal. Olha, sempre é possível escrever sobre sexo. Eu acho que o que não poderia fazer hoje seria misoginia, sabe? Um negócio mais misógino, que às vezes, acho que o AC/DC beira um negócio mais misógino. É verdade. Sabe? A Touch Too Much, tem umas coisas ali do começo do AC/DC que são... tem umas coisas ali que são meio assim no limite do aceitável. Eu como integrante do CQC por 6 anos, como a música incidental do CQC era do AC/DC, né? Você lembra qual era? Todos diferentes. Back in Black. Essa só peço pra cantarolar. I'm back in black, hit the side. É isso aí. Are you ready? Não, mas acho que essa DC, essa especial não é. Mas tem algumas que são... Cara, qual é? Outro dia eu tava ouvindo uma deles, cara. Eu falei, cara, como é possível um negócio desse? Era... Louco, né? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Era... I wanna put my love into you, babe. I wanna put my love into you. Não lembro qual é essa música. Mas eu cantava umas coisas e falava, caraca. E traduzir. E agora imagina o inverso, assim, né? Vocês nunca cederam a essa tentação de tentar se consolidar como rock and roll fazendo música em inglês. Que é muito foda, né? Vocês se destacam entre tantas outras qualidades que vocês têm, de terem sempre sido caras que fazem música em português, né? Então. Já teve a discussão de vamos fazer uma música pro mercado exterior, vamos fazer uma em inglês, isso aqui pode ser bacana se a gente tentar em... Eu me divido em dois aí, no caso, porque quando nós éramos moleques em Brasília, quando tudo começou, principalmente através do Renato. Quando eu vejo o Renato pela primeira vez, eu tinha 16 anos. Quando eu vejo aquele cara cantando, a primeira vez que eu vejo ele cantando na rua, numa calçada. Caramba. Era o Aborto Elétrico, alguém devia filmar um dia, porque quando eu descrevo, era assim, era uma calçada, tinha uma lanchonete com uma calçada na frente, com estacionamento, e eles tinham posto os instrumentos na calçada, do lado da lanchonete, tinham puxado o fio do amplificador a própria lanchonete tinha deixado. Então tinha um amplificador que estava ligado, baixa a guitarra num amplificador só, e acho que a voz também. Tinha um amplificador só. Uau, uma bateria, um barulho da porra. E os caras estavam tocando numa calçada, com outras 3 pessoas assistindo, 4 pessoas assistindo. Você lembra o que é que ele estava cantando? Era alguma coisa que... Cara, era o repertório do Aborto Elétrico. O repertório do Aborto Elétrico era Fátima, Veraneio, Que País é Esse? Química, que animal, Tédio, cara. Conexão Amazônica. Todas essas músicas vieram a ser gravadas pelo Capital, Legião e Paralamas. Que foda. Era um puta som. Quando eu vejo isso pela primeira vez, olha, mesmo no meio do ruído, mesmo no meio da balbúrdia, sabe? Eu falei, olha esse cara, o que é isso, sabe? Ou seja, eu comecei a seguir, comecei a ir atrás, a gente conseguiu descobrir quem eram, onde eles tocavam, a gente começou a entrar, a frequentar, até sermos aceitos pela turma, e eu ter em mãos o que ele estava cantando, as letras. E ali eu vi o potencial do rock brasileiro, principalmente. Até então, eu conhecia rock em português, mas eu achava que devia muito ao rock gringo. Caramba, cara. Acho que não ficava perto, ninguém conseguia... E havia quase uma lenda de que português não era adequado. Por algum mistério, o português não serve para fazer rock. Até eu ver o Renato, até eu ver o Aborto Elétrico. Falei, olha, só a escolha das palavras.
que tem que ser. Isso foi definitivo pra você não se curvar a essa sedução que tem do rock com a língua americana, né? Aí a gente começou a falar, e se nós pensássemos em fazer bandas em português? Aí surge em Brasília a Plebe Rude, que também começa a fazer letras muito boas. Começa a surgir uma cena toda em português. A gente vem a descobrir anos mais tarde que tem uma cena aqui em São Paulo. A gente descobre os punks daqui de São Paulo, a gente descobre os Inocentes, a gente descobre o Cólera, a gente descobre os Ratos. A gente começa a ver essas bandas e fala, caraca, alguns anos mais tarde a gente finalmente vê Ira, Titãs, e começa todo mundo ver a cena que está acontecendo, sabe? Tudo em português. E gente como Arnaldo Antunes, como Cazuza, como Renato, sabe? Como Clemente, sabe? Coisas bem escritas, bem resolvidas. Bom pra caralho. E não, acho que nunca passou pela cabeça de ninguém. A gente achou que era isso, você tinha que, afinal de contas, era essencial que você fosse compreendido, especialmente isso, esse aspecto. Era central que o teu interlocutor entendesse o que estava sendo dito. E a gente estava cantando sobre o Brasil, sobre a juventude brasileira, sobre as cidades brasileiras, sobre o dia a dia dos brasileiros. Ou seja, as letras não eram um apêndice, era uma parte central do zeitgeist, do espírito da nossa época. Sabe? Era o final da ditadura, era o começo da liberdade no Brasil. Então, a liberdade de expressão era algo que caracterizava a nossa geração. Era fundamental que nós pudéssemos falar e sermos entendidos. Então, nesse aspecto, nunca passou pela cabeça de ninguém fazer em outra língua. Que demais, cara. Que demais. Até a única coisa que eu tive dúvidas foi quando eu vi o Sepultura. Que foda, que foda. É mesmo, cara. Mesmo com a pegada muito mais acelerada dos caras de metal. Não de fazer thrash metal. Não, eu entendi que não. Não de fazer thrash metal, cara, mas de fazer algo pra fora. Porque eles, se eu vi a história... quem não viu um documentário de Sepultura, precisa ir ver, meu. Aliás, tá, eu não sei aonde. Preciso ver. Você precisa ver aquilo, cara. Que demais. É inacreditável. É inacreditável o que eles fizeram, cara. Tenho muito medo deles. Porra, é sensacional. Tenho muito medo. Eles são muito gente boa, o cara. Derek é meu vizinho lá. Às vezes ele Derek é muito sangue bom, Ele tá na padaria cara. real comendo de boa, assim. Eu acho ele gigante. Ele é muito sangue bom, cara. Mas tenho medo cara. dele. O Andrés também. Ele no palco. Eu arreguei pro Andrés. Quando eu lancei um CD de violão clássico, falou, vem tocar aqui comigo. Eu falei, não posso. Putz, cara. Arreguei. Eu acho o cara muito foda. Muito foda. Toca pra caralho, cara. E desde o começo, mesmo quando eles estavam lá em Minas, a ideia era mandar cassete pra fora. As cassetes mais toscas, no começo. E quer saber, cara, o Gordo fazia também com Ratos. Eles mandavam, não queriam saber, então estavam mandando. E o Gordo mandava em português mesmo. Que demais. Não tinha essa. E mesmo em Brasília, quando nós éramos adolescentes, nós não ouvíamos só rock em inglês. A gente ouvia pós-punk da Iugoslávia, da Alemanha. Eu lembro que tinha uma banda alemã chamada Exmal Deutschland, que todo mundo vinha em alemão, tava ótimo, foda-se. Tinha um monte de bandas francesas, Rita Mitsuko, tinha umas coisas em francês, a gente não tava nem aí, sabe? Talvez a gente pudesse ter, a nossa geração, ter mandado coisas para fora, mandado pro resto do mundo. Talvez mesmo que fosse em português. Ou, talvez, cantando algumas coisas em inglês e mandado para fora também. Que louco. Eu comecei, quando eu vi o documentário do Sepultura, eu falei, caralho, velho, será que a gente devia ter tentado também? Porra, passa isso às vezes pela tua cabeça, se eu tivesse feito Agora assim... é tarde demais. Vou te falar, uma pessoa como eu, que fui um espectador desse rock and roll dos anos 80 na qualidade de criança, eu lembro quando era criança, eu lembro de lançamentos marcantes. Falei pro Paulo Ricardo que fui no primeiro show do RPM, no MAP em Itaim. Lembro do Cabeça Dinossauro do Titãs. Eu lembro também. Lembro de vocês surgindo com música urbana, que foi foda pra caramba. Mas eu era criança. E eu imagino que deve ter gente frustrada. 44. Tenho 44. Mas tudo bem, eu posso dizer que eu vivi aquilo. Eu gosto muito de bossa nova, mas eu não vi a bossa nova nascer porque não existia. Eu vivi como criança. Hoje eu gosto de bossa nova. Eu adoro. Hoje eu gosto, cara. Eu cheguei a ver o João Gilberto. Eu vi o João Gilberto na minha frente tocando, cara. Eu vi uns 4 shows dele. Mas deve ser muito frustrante para um cara que é teu fã e que não acompanhou esse movimento desse rock and roll, te ouvir falar sobre caras icônicos como o Renato, como o Cazuza, pessoas que vocês conviveram e que Renato não existem vai fazer mais. Agora?
Em outubro, o Renato vai fazer 25 anos que ele morreu, cara. É chocante. 25 anos, ele. É foda. E quando vocês estavam lá fazendo esse rock nos anos 80, vocês tinham consciência que vocês estavam instaurando um movimento musical no Brasil? Era uma página em branco? Porque agora que está contado nos livros de história, que os discos são testemunha do que se foi feito, Não. a gente fala, não, havia um movimento, mas não havia uma racionalidade, né? Vocês não sabiam o que estavam fazendo, não era orquestrado. Não, mas eu acho que isso vale para qualquer país também. É. Eu duvido que lá fora, esses nomes consagrados que se viraram vacas sagradas hoje, acho que faziam ideia. Se você pegar pensa às vezes, eu fico pensando assim, nos Beatles. Aham. Aquilo durou 8 anos. É muito pouco tempo, que louco, né? É que O Led Zeppelin durou 11. Mas O auge do auge do Hendrix são 4 anos, eu acho. É muito pouco. É muito pouco. Eu acho que não passava pela cabeça deles que os Beatles acabaram há 50 anos atrás. É muito. Acabou os Beatles. Aham. Aceitem. Vai, Aceitem. acho que não passou pela cabeça de nenhum deles, né, cara, que aquilo pudesse ser venerado tanto tempo depois, né? Mas nesse movimento do rock dos anos 80, do qual vocês fizeram parte intensamente, não havia um cara orquestrando de se tornar um movimento, como aconteceu na Bossa Nova. A Bossa Nova, quando estava acontecendo as reuniões na casa da Nara Leão, etc., o Ronaldo Bosco, ele era um cara que falava, pô, isso aqui é um movimento, temos que fazer assim. O cara era mais velho, era jornalista, falava, vamos assim, vamos aceitar esse convite aqui, isso aqui vai instaurar. E aconteceu. Não. No rock não teve isso, né? Muito pelo não tinha uma contrário. figura, né? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o rock, na maior parte das vezes, era pautado pela rivalidade. O que é muito ruim. Em detrimento do bem maior, que era a bandeira do rock. Muitas vezes, sabe? Então, parecia que torcia mais pelo fracasso alheio do que pelo próprio sucesso. Caramba. Era muito doido isso, Parece cara. o meio da comédia. É Pois exatamente isso. Então, e você não via isso em outros gêneros, você não via isso, por exemplo, na música sertaneja de hoje, que um colabora com o outro, um enaltece o outro, fala, olha que legal isso aqui, porra, ouçam, toca no seu próprio show, sabe? Como é hoje, ou no rock gringo, justiça seja feita. Pô, fui ver o Foo Fighters, o cara tocou de tudo, o cara tocou Queen, tocou Ramones, tocou uma porrada de coisas de outras bandas, sabe? Viva o rock deles, sabe? Claro. E a gente devia fazer o mesmo aqui, hoje, com o nosso rock também. Devia ter feito lá atrás também. Então, teria feito bem ao rock. Que coisa louca. E como era a tua relação? Imagino que já te perguntaram milhares de vezes como foi sua relação com o Renato, inclusive até o final, assim, porque... E a gente fala do Renato porque é um cara muito ao concurso, né? Assim, eu vi a última vez que eu vi o Renato foi 1 ano antes dele morrer. Ele estava ótimo. Eu vi na casa do Dado, eu fui regravar uma música da Legião que não estava em disco nenhum naquele momento, não estava em nenhum disco deles naquele momento. Se chamava Marcianos Invadem a Terra. Eu vou até a casa do Dado e o Renato vai até lá para mostrar como tocava no violão. Porque o Renato tocava violão bem à beça também. E ninguém conseguia muito repetir o que ele fazia. Então ele foi mostrar como era feito e estava a Regina Casé lá também. Então estava eu, Dado, Renato e Regina. Então... Tem um outro lado do Renato que ninguém conhecia, que ele tinha um puta senso de humor também. Ele era engraçado pra caralho quando ele queria ser. Porra, que legal. E tava a Regina lá, que também é engraçada. Então, tava um mó quá, todo mundo morrendo de rir. Foi muito divertido. E essa é a última imagem que eu tenho do Renato. Que, ainda bem. Que legal, cara. Né? Que legal. Ainda bem, foi assim a última vez que eu vi. Ele rindo, se divertindo. E 1 ano mais tarde, ele morre. Edinho, por que a gente tem a sensação... Eu tô chamando de sensação, tá? Não me interpretem mal. Por que a gente fica com essa sensação de que não há uma renovação desse cenário de boas bandas, como a gente conheceu vocês, como eram os teus conterrâneos da época, e de novos poetas, e de novos grandes compositores, de novos messias musicais, como foi o Renato, por exemplo, como foi a Cássia Eller um pouco depois? Por que a gente tem essa sensação? Eu chamo de sensação. É uma incompatibilidade entre o que a galera tá produzindo e as mídias... É uma concessão recorrente ao tipo de música que faz sucesso, é a ditadura da novinha que quica no chão e que vai até... Ela é terrorista, é o quê, cara? Por que parece que não está acontecendo mais isso? Olha, eu acho que... Eu reitero minha fé na natureza humana. Eu acho que eles estão aí fora, sabe? Eu acho que talvez no meio dessa cacofonia tá difícil de encontrá-los só.
Eu acho. Mas eu vejo, olha, de bandas com bons textos, eu acho, de novo, Scalene, eu acho o Super Combo muito bom. Não são bandas tão novas, já são bandas com alguma bagagem. Mas tá aí, tem talento. E essas são as poucas que eu conheço, sabe? Vespas Mandarinas também, o texto é muito bom. Então você tem, nenhuma dessas bandas, aliás, que eu me referi, são novas. Mas tem uma infinidade de outras bandas. Debbie and the Mentals, tem algumas coisas que chegam até mim, mas são uma ponta do iceberg, né? Tem muito mais sendo feito por aí que eu não conheço, nem eu nem você. E eu acho que seria arrogante da minha parte achar que só porque não chega a mim que o talento não existe. Eu acho que o que eles estão tendo dificuldade, dada a natureza do showbiz hoje, com essa avalanche de informação a qual a gente se referiu mais cedo, as pessoas estão tendo dificuldade de cruzar a arrebentação, metaforicamente. Sabe? É uma avalanche de coisas e você tem que nadar para sair da arrebentação e conseguir ter um lugar ao sol. Sabe? E as pessoas, com essa avalanche incessante de informação, elas estão tendo dificuldade de levantar a mão e falar: ouçam o que eu estou fazendo, sabe? Mas eu acredito que há talento. É porque antes a gente sabia que tinha essas, entre aspas, deep webs. Deep web é um termo que eu usei livremente aqui para dizer que, assim... Deep web é uma coisa meio... É terrível, né? Pelo menos não, mas eu tô dizendo assim, que antes a gente sabia... infantil, né? Mas... essas coisas, não. Tráfico. Até uns anos atrás, antes da internet ser essa nave maluca que a gente sabia, aqui é um lugar underground que tem uns caras bons fazendo que não estão na mídia. Cadê essa deep web, entre aspas? Seriam os festivais. Seriam os festivais. Por que não há mais, cara? Você tem Goiânia, você tem... eu vou esquecer do nome delas. Alguém lembra? Eu tenho Omelete, como é que é? De Goiânia? Tem Omelete, tem Goiânia, tem Brasília, tem no Recife. E tem as casas aqui em São Paulo também. Aí é que tá, eu não sou um cara tão antenado assim, porque eu deveria saber na ponta da língua o nome desses festivais. Se alguém falar, eu sei onde eles são. Abril Pro Rock ou coisas assim. Mas você tem, nas cidades todas, você tem esses festivais. E acho que esses festivais acabam sendo a peneira. É ali que você acaba separando. Você tem já bandas mais consagradas, bandas um pouco mais famosas. E é ali. É ali que elas separam o joio do trigo. O negócio é fazer o casamento entre esses festivais e os circuitos de mídia, né? É a gente saber, para que um comunicador como eu não diga mais por que não tem festivais. Tem, eles só não parecem aparecer. Eles só não parecem visíveis ao grande público, é o nome? Né? Ninguém quer dar um Google? Qual é o nome do Google? De Goiânia tem dois, Omelete, não é? Uma coisa assim? Noise Festival? Qual? Não, Vila Mix é sertanejo. Falou, Johnny, que é do rock and roll. Bonitinho. Qual é Não tem um Omelete, uma coisa assim? Tem. Não tem um festival assim? Quais são os festivais de rock indie de Goiânia? Estão todos fugindo da minha cabeça. Agora tem um de Brasília também, que foi no Mineirão ano passado. Tem o Abril Pro Rock. É o Bananada. Bananada. Não, é o Bananada. Tá. Não, impostor aqui, eu sou muito impostor. Eu fiz bananada. Fala do bananada. Eu sou muito impostor. Eu lembrava do bananada. Mas olha a coisa louca. Eu tenho uma tatuagem aqui. A única tatuagem que eu tenho é esse logo aqui, é da banda Public Enemy. Uma banda de hip hop que começou em 85. Sim. Lançou o primeiro disco em 87. Just like that. Eu adoro os caras. Quando eu vou num show do Public Enemy, ou vejo vídeos hoje do Public Enemy, eles se defendem no palco dizendo Legends of Hip Hop. Eles se colocam e se autoproclamam como dinossauros do hip hop, são lendas do hip hop e vendem o peixe deles assim, entendeu? Respeita que está chegando aqui. Capital tem todas as condições para hoje se vender como respeita, que agora chegou o Capital. Nós somos dinossauros dessa porra toda. Nós estamos há mais tempo do que Skank, que terminou recentemente, diziam, não, uma das bandas mais... acabou o Skank, não sei o que. Mas se você quiser bater no peito junto com os meninos do Capital, você pode dizer assim, bicho...
Eu não consigo poderia fazer ser o isso. marketing de vocês, poderia ser, e vocês não fazem. Não, não consigo E fazer. é do caralho. Por que não faz? Porque isso é uma coisa do hip hop, dizer, I'm in the house, in the house. Mas você acha que Eu não ouvir, né? consigo fazer isso, velho. O Capital é uma das poucas bandas do circuito que pode chegar e falar assim, respeita, baixa a cabeça aí, galera, chegaram aqui. Mas tem o quê? os Mas tem uma dinossauros. pitada de arrogância, eu acho, nisso aí, sabe? Você viria como arrogância? Porque Um eu viria pouco. como um marketing que agrega muito, assim. Não tem o Madeiro, o melhor hambúrguer do mundo? O cara se autoproclamou o melhor hambúrguer do mundo. Vocês podem dizer, Capital Inicial. Realmente, quando eu vi Lendas. esse negócio do Madeiro, se autoproclamando o melhor hambúrguer do mundo, eu falei, Você puta, ficou deve com ser vontade bom. de comer. E é bom, e comeu. E você não Comi. não Ainda- comeu? Ainda não. É bom. É bom. Tô ganhando pra dizer isso não, mas esses marketings ajudam a vender, entendeu? É como se eu colocasse assim, Rafael Cortez, o maior comediante do podcast hoje. Não é verdade, eu sei disso. Mas é um marketing que teria é uma mentira, mas no caso de vocês não é. E vocês não cedem essa tentação. Mas é que o rock, aí é que tá, o rock se policia. Se você se vendesse como o maior do rock, o próprio rock ia falar, olha os caras se achando. Pô, mas não é questão de se achar, é um fato. Não. É diferente de um fato, você tá dizendo assim, somos porque os melhores. aí é que tá, maior não quer dizer necessariamente mais longevo, nem Uhum, o que mais vendeu discos. aham. Mas tô falando que você Não pode... é, aí é que tá, é um conceito meio abstrato. Pode ter uma banda obscura, Uhum. que pode se achar a maior banda de todos os tempos. Lá fora do Brasil também ninguém fala isso. É uma coisa do Sabe do quem rock and dizia roll isso? mesmo. A única banda que eu... The greatest band, the greatest show, era o Kiss. Tá brincando. Que realmente o Gene Simmons era um cara sem vergonha que dizia the greatest band. If you want o apresentador dizia isso. If you want the best, here's the best. The greatest band in the world. Kiss. Explodia. E não pega bem no meio do rock. Não Isso. pegava nele que ele era um cara hiperbólico, assim, tudo era um exagero, espalhafatoso, tudo era exacerbado. E devia ser mais fácil também, porque eles E tinham havia a armadura da maquiagem. que é quase de né? cômico, né? Então, o som é ótimo, eu adoro o Kiss, mas ele podia se permitir, Que louco, cara. mas mais ninguém, É. Não, de se auto-intitular. eu tô Mas, dizendo mas mesmo o Public Enemy, aí é que tá, eu acho que eles são, eu gosto, ouço. É uma das minhas coisas preferidas de hip hop, até hoje. Legal, eu adoro. E eu acho que o hip hop tem mais De empoderamento, né? Os poder caras... dizer isso. É É. gozado um discurso caber ali. Uhum. Aliás, tem outras coisas. Quer ver, por exemplo, uma coisa que caracteriza muitas vezes o hip hop é a ostentação. Uhum. É verdade. O cara com anéis de ouro, brincos, colar de diamantes, É. não sei Sim. o que, Big Daddy in the house. E não Sim. pega nada. É. Na boa. É deles. De uma sim. Lamborghini, as minas, não sei o quê. E, na boa. Imagina isso no rock. Uhum. Não rola. Teve uma fase. O Kiss sem máscara fazia um pouco disso, né? Paul Talvez. Stanley cantando com umas gatas com os cabelos horrorosos. Então, né, mas aquele. Possante. Sim, mas aí é um começo do metal meio peruca. No começo dos anos 80, de Def Leppard. Lick it up. Lick it up, Lick lick it it up. Esse é tão- Lick it up. Mas aí é o começo do Motley Crue, é o começo do Def Leppard. Era um que tipo de legal. metal. Que, na verdade, quase todos se fuderam. Todos evaporaram com o grunge, né? Esse Aham. povo todo se fudeu. Com algumas raras exceções. Motley Crue, uma delas. E Aliás- o Kiss se maquiou de novo e ficou tudo bem. Aliás, que do caralho pensar que vocês passaram pelos anos 80 e vocês não têm uma mancha na história do Capital, tipo aquele disco com aquele tecladinho Tem, sem sim. vergonha, não sei, mas não ficou feio, não ficou uma coisa... Mas tem, o Capital faz um. Eu não lembro de um vídeo teu com um Colan dançando freneticamente, uma Que a gente coreografia. faz com mais teclado e com coisas programadas, que era uma época que eu estava ouvindo. Porque a gente começa ouvindo punk rock na formação das bandas de Brasília, e do punk rock eu vou pro pós-punk. A gente começa a ouvir sabe, Cure, Suzy and the Banshees, umas coisas mais obscuras que tá presente na sonoridade do nosso primeiro disco. E depois a gente começa a ouvir outras coisas. A gente começa a ouvir New Order,
coisas mais programadas, mais alegres. E eu tento fazer um disco pegando essa ideia em 88. Só que engessa o Capital. Aham. Não dá errado. Esse disco é de 88. Tá. E ele dá muito errado. O disco seguinte, a gente continua mantendo esses elementos eletrônicos, mas vai melhor. Mas tem um disco no meio dos anos 80 que as canções não são ruins, eu acho, em retrospecto. As canções são legais, tá tudo ali, mas a produção acabou engessando o Capital. E você diria que é uma produção que tem a cara dos anos 80, que tem aquelas ditaduras de tecladinhos e Sim. vozes dobradas, Não, esses recursos não, de o negócio é que a gente estúdio. gravou com sequenciadores. Tá. Então é uma coisa que que o New Order também era. Aí é que tá. No entanto, eles conseguiram resolver bem. O que acho que o nosso erro foi ali, o nosso erro ali foi não foi o fato de termos usado computadores sequenciadores. O erro, na verdade, foi que a gente botou metais junto. E os metais acabaram descaracterizando a ideia original. Então quando eu ouço hoje, eu falo, putz, não teria deixado sair desse jeito, sabe? As ideias estavam boas, as intenções eram boas, mas eu fui pouco... Na verdade, faltou... Eu não estava com o olho na bola. Entendi. Sabe? Se eu tivesse ouvido... Houve um momento, nos anos 80, que de excessos e exageros, que eu nem sempre estava inteiro presente, sabe? Sei, Que passavam coisas que não teriam passado hoje, por exemplo. Sabe? Hoje eu sou muito mais severo, muito mais exigente. Desde que o Capital... Na verdade, a partir dos anos 90 eu me torno mais assim. Na medida que eu vou me tornando mais velho. Eu acredito que no começo eu era muito garoto, cara. Eu entro o primeiro disco do Capital, eu tinha 21 anos. Você estava fazendo, estava Eu era curtindo muito também, moleque, né? sabe? E todos os outros já tocavam em bandas fazia alguns anos. Eu tinha acabado de entrar pro Capital. Eu tinha acabado de entrar no Capital. Tinha entrado no Capital há 2 anos. 2 anos e pouco. E acho que eu fui, ao longo dos anos 80, aprendendo como fazer. E hoje, quando eu olho para trás, eu acho que as ideias todas estava tudo certo, mas a produção, a sonoridade, os arranjos, hoje em dia eu teria feito de outra muita maneira. coisa de outra maneira. Tinha muita coisa boa, mas algumas coisas eu teria reconsiderado. Mas quando Esse álbum é um exemplo. Bom exemplo. Quando você passei pela discografia do Capital Inicial, tem alguma música que você discorde completamente? Tipo, essa eu não poderia nunca mais tocar, essa aqui é uma música que a gente não tem mais relação com o que a gente quer dizer, nunca mais vamos tocar essa música, a gente não... Por mais que o fã pudesse pedir, tem um lado B do Capital que vocês não apresentam de jeito nenhum. E aproveitando, qual que é o orgulho que vocês têm, assim, o xodozão absoluto, assim, puta, que é essa? Mas os xodós são só lados Bs. É? São músicas que nunca tocaram. Tem uma música chamada Insônia, que eu gosto muito. Tem uma outra chamada Ressurreição, que eu gosto muito. Tem uma chamada Bem e Mal Indiferente também, que eu gosto muito. São uma série de músicas que nunca tocaram. Ou a gente tocou poucas vezes ao vivo. E por que não um disco de lados Bs, assim, um show ao vivo de lado B? Sim. Porra! Pode ser. Isso seria uma boa. Agora, de ter uma música que eu odeie... não. Eu teria que abrir os discos todos e ficar lendo música por música pra ver se não tem alguma coisa eu detesto. E com tanta música que vocês já fizeram... A gente vai gravar um EP agora. Com esse EP, Capital 5... Deve estar chegando perto de 20 discos. Gravados. Que coisa louca. Já aconteceu Fora ao vivo. Digo, autorais, quero dizer. Você já viu alguma vez um cover de alguma música do Capital que você não se deu conta que era tua? Essa música é minha, alguém te falou? Sim, Dinho, é tua. Já aconteceu isso? Com tanta coisa que você já produziu? Já se surpreendeu no YouTube? E alguém falar, é tua? Fala, caralho, esqueci completamente. Olha, no YouTube eu vejo muita molecada tocando. Vejo muita molecada. E muitas coisas no Instagram me marcam, né? Pra eu ver. Né? E eu tento sempre ser positivo. Falo, pô, legal, cara. É legal. É legal. Você tem um monte de banda cover. Que legal, cara. Isso também é inacreditável. Os caras que se vestem, sabe? Tem as bandas que fazem igualzinho. É super legal. Pelo Brasil inteiro.
E levam a sério, Deve fazem ser os foda. adereços, as coisas todas. E você estimula que esses caras façam Sigo. covers? Mesmo quando você sabe, puta, isso aqui tá ruim demais, você é positivo com essas coisas? Sim, Que da hora. acho que tem Que tem demais. que estimular. Imagina, e fã louco? Você já teve na tua história a fã maluca ou fã doidão que se esconde? She came in through the bathroom window, já rolou isso com vocês? Já teve na porta da minha casa, já teve Tá no brincando. mundo na porta de hotel. mas você quer saber, meu? Eu acho que é sempre... Já teve gritaria, Aham. teve já um momento de histeria do Capital, teve um momento que eu tinha que sair, eu não conseguia sair e entrar nos lugares. E aí? Aí já aconteceu de terem me botado na mala de carro para conseguir entrar e sair. E não era sequestro, era só uma estratégia de tirar de algum Porque lugar. se eu tivesse sentado no banco de trás do carro, iam avançar no carro. Puta. Então eu tinha que ir na mala, para que ninguém visse, aí dobrava a esquina, saía da mala e entrava no carro. Isso aconteceu no Olímpia. No Olímpia, né? Mais de uma vez. A gente Nossa. tem uma horda de adolescentes aos berros na porta. E pelo interior de São Paulo também, nos hotéis, você não conseguia entrar e sair. Eu lembro nos shows, da gente tocar, descer do palco, e a gente não conseguia sair do lugar onde a gente tinha tocado. Que demais. Porque eu pegava a van onde a gente estava e começava a balançar a van. E aí vocês compõem um disco de hip hop. É, pum, pum, Meu, pum. a gente não conseguia entrar nos lugares. A gente ia Que louco. chegando no show, tinha tanta gente que formava um engarrafamento e a gente não conseguia entrar. E a gente falava, caraca, vai começar, tá na hora do show, o que a gente vai fazer? A gente tá aqui fora. Uhum. E às vezes a gente abaixava o boné, fazia aqui, abria a porta do carro e ia no meio da multidão. E os caras nem imaginavam. E os caras, ninguém se ligava que você tava junto, cara. Cara, isso é demais, Jim. Puta que pariu. E você quer saber, Rafa, o pior é o seguinte, velho. Tem um período do Capital que vai de 2000, na boa, vai meio de 2000 a quase 2010. Uhum. Até quase eu caí do palco. Que o Capital vira mega. Uhum. Muito Uhum. grande. Sim. Muito, muito grande, cara. E a gente não tem registro nenhum dessa época. Como assim? A gente não filmou nada, a gente não tem foto. A gente tocava todo dia, quase. Todo dia a gente tocava. Eu lembro que teve um ano aí que a gente deu quase 240 shows. A gente tocou. Eu lembro que a gente celebrou 1000 shows, quer ver? A gente celebrou 1000 shows em, acho que foi 2008. Então, em 2008, de 2000 a 2008, a gente tinha dado 1000 shows. A gente tocava. Isso fora discos. A gente tinha gravado. Ó, de 2000 a 2008, a gente tinha gravado 1, 2, 3, 4, 5. A gente gravou 6 discos, deu 1000 shows, fez não sei quantos vídeos, não sei quantos programas de televisão, e ninguém pensou em filmar o que estava acontecendo, o que estava nos acontecendo, quanta gente estava indo nos nossos shows. Uhum. Então a gente começou a quebrar os recordes de todos os lugares no Brasil. A gente começou... Isso no interior. Eu lembro que... E esses recordes estavam de pé até relativamente pouco tempo. Então, assim, por exemplo, a Americana... Eu lembro desses, a gente tocava para 80 mil pessoas nessas cidades do... Sim. em Americana, em Londrina, Maringá, as cidades grandes do interior, Uberaba, Uberlândia. Uhum. A gente começou a tocar para dezenas de milhares de pessoas. Aconteciam essas cenas que eu descrevi. Que coisa A gente não louca. conseguia entrar, não conseguia sair, não conseguia... Tinha gente, não conseguia dormir, que tinha gente gritando na porta do hotel. E eu não sei porquê, ninguém pensou em fotografar a multidão, fotografar essas cenas todas. Então agora, por exemplo, quando a gente começou a falar da possibilidade, ano que vem, de fazer um documentário e contar a história do Capital, tem esse período de intensidade incomparável. Que vocês não têm registro. Talvez porque vocês são low profile, porque é o que eu falei, assim, uma banda como Capital poderia se autoproclamar dinossauro do rock and roll, bater no peito e falar assim, as lendas estão aqui, mas se vocês não documentaram esse período que vocês estavam bombando, isso mostra o comportamento honesto da banda, né? Uma coisa que é comprometida com o som que tá fazendo e não com o marketing. Eu me arrependo. É quase low profile. Acho pena, cara. Pena que não haja. Porque foi um momento de Beatlemania. Foi um momento de loucura. E aí eu fico me perguntando, quando a gente botar de pé esses projetos todos, se é que não há alguém
aí fora, porque alguém deve ter filmado. Não, sim, certamente. Fazendo uma pesquisa tem isso. A internet é um território maluco. Pois é. A gente acha coisa. E é legal que você parece estar com a cabeça no lugar, assim, porque um cara que vive esse tipo de exposição, esse tipo de histeria, e depois a gente vive uma pandemia, eu fico pensando como é que um frontman como você, um cara de palco, né, um cara com teu carisma, com a tua desenvoltura. Eu fui em show do Capital e eu sei o que eu tô falando, bicho, não precisa nem saber muito, assim. É isso, como é que um cara como você passa pela pandemia sem poder fazer show, depois de décadas desse tipo de coisa, ainda mais passando por um período que foi... Aí foi loucura absoluta. A piração devia ser a consequência disso. E me parece que você tá bem. Você tá legal. Tá com o pé no chão. Família. Família. Tenho 3 filhos. Minha filha do meio não tá aqui agora, tá nos Estados Unidos, mas corrida. Corrida. Viu? A tua terapia é corrida mesmo. É uma bela válvula de escape. Inclusive na pandemia. Quando a pandemia fechou o Ibirapuera, foi horrível. Ah, puta que pariu. Isso é bravo. Imagino pra você. Ali foi um problema. Mas pra mim é algo profundamente terapêutico. Porque, bicho, com muito menos do que ele falou, muitas pessoas já teriam enlouquecido, entendeu? Muitas pessoas teriam enlouquecido por completo, porque é uma experiência de exposição muito cruel, inclusive, né? Sim, bicho? é enlouquecedor. Fazer sucesso, todo mundo quer sucesso, mas fazer sucesso é uma coisa que às vezes não deveria ser bom. O Marlon Brando termina o livro dele, a única biografia consentida do Marlon Brando, ele fala que a pior coisa que aconteceu na carreira dele foi ser famoso para caralho. Foi a pior coisa. E você ainda é famoso, mas a exposição que você teve, que o Capital teve, é uma coisa assim que eu fico pensando, tem que ter a cabeça muito no lugar, cara. Eu não sei mensurar. Talvez o Brando não tenha conseguido, né, cara, de resolver, conseguir separar de algum jeito, né? Mas... você precisa não se deixar embevecer. Uhum. Eu acho. Eu acho que manter isso na cabeça. De que vai passar. Que louco. A histeria vai passar. Você pode manter a tua carreira. Uhum. A histeria vai passar. E... eu acho que manter os pés no chão é isso. De você tentar manter um equilíbrio, não se deixar embriagar. Sabe? E isso vale nos dois sentidos, sabe? Eu acho que você não se deixar embriagar pelos momentos bons e também não se deixar abater em excesso pelos momentos ruins. É tentar manter um equilíbrio pelos dois. E porque, inexoravelmente, você vai passar pelas duas coisas ao longo da sua vida. Claro. E tem mais. O Capital... Aconteceu... A carreira do Capital é peculiar. Porque o Capital dá certo muito cedo. Eu era muito jovem. Quando eu saio do Capital, nos anos 90, as coisas dão muito errado. Eu faço 2 discos muito alternativos que são lançados pelo selo do Dado. Um com a banda chamada Vertigo e uma outra banda com o produtor daqui Yugoslavo, que estava morando aqui em São Paulo, chamado Mitar Subotic, que fez os discos do Edgar Scandurra, entre outros também. Um cara muito talentoso que faleceu, infelizmente. Eu faço esses 2 discos pelo selo do Dado e eles dão muito errado comercialmente. É nesse período que eu conheço a minha mulher, que é a minha mulher até hoje, a Maria. Mas eu passo esses momentos, esses anos dos anos 90, em total obscuridade. Sendo que eu já tinha feito sucesso nos anos 80. Você chegou a discotecar uma época. Discotequei, comecei a fazer publicidade. Fiz a campanha dos Nuggets, por exemplo, para a Sadia. É verdade. As coisas começaram a dar errado nos anos 90. Então, eu já tinha feito sucesso, muito sucesso, já tinha vendido centenas de milhares de discos. As coisas dão errado e depois as coisas dão certo de novo. Quando as coisas dão certo de novo, elas são com aquela intensidade que eu acabei de me referir. Porém, fica a lição de que é possível tropeçar. Claro. A gente nunca esqueceu que a gente já tinha feito sucesso uma vez e tinha tropeçado. Que demais. Então, quando a coisa bomba, com essa intensidade solar, a gente nunca se esqueceu do tombo que a gente tinha levado nos anos 90. Que nessa hora parece até bom que tenha rolado, né? Sim. Chega um momento que a gente fala assim, que bom que eu as passei dificuldades, por essa parece uma coisa quase bíblica, não é? Que as dificuldades fazem bem à alma. Mas na hora não é bom, ninguém gosta de passar por dificuldade, mas depois, no cômputo da vida, você fala assim, puta, que bom que isso aconteceu. O perrengue acabou ensinando uma bela lição. Caramba, de humildade, sabe? Caramba. E de se manter o pé no chão, e de você não se deixar carregar. E eu imagino também que depois que você sofreu aquele teu acidente, você ressignificou muita coisa na tua vida também, né? Olha, eu acho que você tá muito bem, cara.
Eu não sei qual a tua avaliação desse pós, assim, mas me parece que, apesar de ter sido grave, você caiu de um palco. A cena é chocante. Eu caí de uma né? altura dessa cortina aqui, ó. Bicho, foi muito bizarro. Quebrei meu aquilo. crânio, quebrei 6... quantas vértebras? Um monte de vértebras, quebrei meu sacro, quebrei costelas, quebrei a mão. Fiquei um mês na UTI. Que coisa louca, cara. Que coisa louca. E nós fizemos o CQTest pouco depois daquilo. Não sei se você lembra, acho que uma das primeiras entrevistas que você deu foi pro CQC. Pouco depois ali. Sério? Foi Então 2010? Foi isso aí. Foi pouco depois, assim. Tinha rolado uma ou outra entrevista que você tinha dado, você foi lá e a gente foi muito cuidadoso, assim, pô, esse cara passou por um acidente. Não falei daquilo, a gente ficou brincando junto, foi do caralho. E passados mais de 10 anos, vendo você aqui, depois de passar por uma coisa louca como essa, bicho, é muito bom que você esteja inteirão assim, né? Não é incrível, vital, e correndo, e sábio, e concatenando bem todas as ideias, né? Mas imagino que você deva ter repensado muita coisa da vida ali, ou não? Puta momento, Sônia Abrão, que a gente tá vendo. Conta pra gente como é que foi viver isso. Na real, cara, é só perrengue. Foda. É só, você fala, cara, quero melhorar. Quero ficar bem, eu quero andar de novo. Eu tive que fazer 6 meses de fisioterapia. Não consegui andar. Então você quer ficar bem, você fala, quero andar, quero melhorar. E eu lembro mais disso, de uma determinação, sabe, férrea de você falar, cara, eu preciso me recuperar. Mas, assim, de entender o significado maior da vida. Eu não sou religioso. Eu venho de uma família que não é religiosa. Sim. Sabe? Então, não tem esse aspecto muito na minha vida. Então, não entendi o sentido da vida. Eu acho que a vida é feita para ser vivida e você precisa estar saudável. Que bom, cara. Sabe? Para aproveitar a vida e estar perto da sua família. Que ótimo. E o esforço todo foi para isso, para eu estar inteiro de novo. Porra, tá inteirão. A gente quer chegar aos 50 aí. 7? Eu quero chegar assim, cara. Tá foda. Sem a sua ajuda, bisturi. Enfim. Eu ia chegar saudávelzão, cara. E deixa eu te contar uma coisa que eu nunca te contei, até porque a gente se viu 2 vezes, né? No CQTest e agora, pessoalmente. Eu ganhei dinheiro com você já. Apostando? Você me deu dinheiro sem saber. Eu tenho um show de comédia stand-up. Eu sou comediante de stand-up também na Paralela. Eu tinha um show chamado De Tudo Um Pouco. E eu tinha uma sequência do meu show De Tudo Um Pouco, que era a melhor sequência. Era na fase que eu tava bombado do CQC, que o público de fato ia. O show não era dos melhores, mas terminava muito bem. Porque eu terminava fazendo a sequência das músicas que eu cantei errado a vida inteira, achando que estava cantando certo. E tinha uma sua, cara, que eu cantava, a plateia adorava. E eu dizia assim, a culpa não é do Dinho, a culpa era minha, porque eu aprendi essa música quando era criança, eu passava anos ouvindo essa música errado e até hoje canto errado. Eu cantava exatamente assim. Contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre diz, estou só esperando o que vai acontecer. Sempre é isso? Eu cantava assim. Tem os paranos papatos, manos falas anos fracionados. Você não é o único, sabia? Mas eu cantava, eu ando todo nu, é uma rua do escuro, é uma rua do Afeganistão. E a plateia adorava quando eu falava, rua do Afeganistão. E aí vendia, ficava boca a boca, tipo, ele canta as músicas engraçadas. Meu, cara, um dia um cara que tocava guitarra comigo dessa banda que eu falei dos anos 90, o Quaker, ele cantava essa mesma música. E ele falava, como é que é? O Frank Zappa e seus acordes desafinados. Essa parte. Sabe que era? Eu falava Zappa e seus acordes desafinados. O mais difícil pra mim era o óleo diesel. Era o óleo diesel, óleo diesel. Eu demorei só. Óleo diesel! Oh! Eu amava isso aí e eu ganhei dinheiro fazendo praça aqui, ali, acolá. Quero te agradecer publicamente. Você não é o único. Puta, que do caralho por ter feito isso. Obrigado, Dinho. Bom saber. Porra, E vou te falar, gosto muito de você. Espero que Obrigado, esse Rafa. lançamento que você vai fazer aí com Capital, você triunfe muito. Portas abertas aqui, ó. Não que isso vai mudar muito a sua vida aqui. Quando você for ver esse programa no ar aqui, tomara que a gente esteja muito cheio de fãs e louco e dando muita audiência, mas assim, puta, eu gosto muito de você, cara. Obrigado, muito Rafa. Foda, muito Também. foda. Muito E foda. pra mim, vir até aqui foi como voltar às minhas raízes, né? Te contei, Você Tudo falou aconteceu por do aqui. lado, porra, que do caralho. Legal. Então é isso, bicho. E agora o Dinho, você falou com ele, Johnny?
Então, ótimo. Vai pro Cortes do Cortez, onde ele vai falar sobre uma história de viagem. Lembrando que ele tem redes sociais, Capital tá lançando coisa nova, tem coisa pra cacete. Faça dele uma nova religião em sua vida. Ponha um altar na sua casa e no seu coração para o Dinho Ouro Preto. O que ele disser pra fazer, faça. Se ele quer que você baixe a música, baixa. É pra comprar os poucos CDs físicos que devem sair. Compre. Ele é um novo Deus pra você, como é pra mim. Valeu.